Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 20h30. Estamos aqui para trazer para vocês sempre assuntos de grande relevância. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, nesse mesmo horário. E a gente fala sobre vários assuntos, sobre economia, empreendedorismo, política, saúde. Não percam! E hoje, então, nós vamos falar sobre o cenário da educação. Em agosto, as escolas cívico-militares tiveram a alteração. E hoje vamos saber mais sobre esse assunto com a vereadora Mônica Leal, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, agradeço o convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das minhas ideias, dos meus sentimentos sobre a educação e como um todo, né, o que está acontecendo nessa área e o que eu penso que é importante. Obrigada pelo convite. Então, seja muito bem-vinda novamente. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Papo Certo. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e eu quero lembrar vocês que o programa também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas, além de vocês assistirem, também já podem compartilhar. Bom, para começar a nossa conversa, então, Mônica Leal, quem é a Mônica Leal e como você começou na política? Que pergunta essa, dá quase um livro. Bom, quem é a Mônica Leal? É uma mulher movida por convicções e entusiasmo em causas e pessoas, né? Eu sempre digo na minha família, para as pessoas que me conhecem, enquanto eu tiver esse entusiasmo, eu sigo na política. O dia que eu perder, eu preciso ir para casa e cuidar de outras áreas. Mas eu comecei de uma maneira até muito inusitada. Eu sou formada em jornalismo, pós-graduada em ciência política, e eu tinha como objetivo trabalhar na comunicação, porque sou uma apaixonada por esta área e principalmente pelo veículo rádio. E me preparava para entrar nesta área da comunicação quando o meu pai perdeu uma eleição para deputado estadual e decidiu, eu sou filha orgulhosa do militar coronel Pedro Américo Leal, que foi chefe de polícia, secretário de segurança, deputado por 4 mandatos e vereador por 3 legislaturas. E quando ele perdeu uma das eleições, ele decidiu então ir para casa e eu, na época, que era empreendedora, eu fui empresária da moda feminina por 15 anos, bem naquela época que o Collor assumiu e colocou a Zélia Cardoso, e mexeu na economia, né, toda, e eu tinha uma pronta entrega que a pronta entrega tinha como objetivo moda jovem do Rio de São Paulo, e ela ofertava roupas para sacoleiras, né, sobre vendas, então era uma coisa muito interessante, porque isso foi nos anos de 1980, quando a mulher, não era normal a mulher casada com filhos trabalhar, então ela queria ter um ganho, ser independente financeiramente, mas ela não podia
cumprir horário. Então, eu lancei isso, tipo uma forma de incentivar as mulheres, né, que trabalhassem, mas que não abrissem mão das suas responsabilidades com criar filho. E durante 15 anos eu tive a maior pronta entrega do estado do Rio Grande do Sul, que chamava-se Moda Rio. E buscava essa confecção de fora e, então, eu fazia esse reabastecimento nas boutiques e nas vendedoras, nas sacoleiras, como a gente chama. E quando a Zélia Cardoso assumiu, ela mexeu com a economia toda e prejudicou em muito as sacoleiras. Então, eu decidi ali não fechar no vermelho, e decidi que ia para casa cuidar da família, tá? Depois de 15 anos. No mesmo momento em que o meu pai havia perdido uma eleição, e também decidiu ir para casa cuidar da família. Só que nós dois, muito parecidos, com muita energia, chegamos à conclusão que não seria este o nosso caminho. E numa conversa, eu estava pronta para voltar à comunicação, ir para o rádio, e disse para ele, fiz uma proposta, mas só um pouquinho, pai. Tem uma eleição aí para vereador, tu, um político, não pode ficar em casa. Eu faço a tua campanha. E decidi, na cara e na coragem, sem conhecimento político, colocar uma campanha na rua. E ele foi muito bem votado. Me lembro que, na época, o mais votado do partido. Foi eleito vereador. E, quando ele assumiu, ele me fez um convite. Preciso que tu venha comigo, porque todo o projeto foi teu, né? Da campanha, enfim. Eu sempre dizia que ele, como um coronel da reserva, eu tinha que dar um toque mais, né, coloquial, mais feminino na vida dele. E aí eu aceitei e disse para ele, não, eu aceito por um tempo, vou montar o teu gabinete e depois eu vou para a minha área. Naquela época podia, né, trabalhar com um parente, não tinha essa exigência. Foi nos anos de 1992, então eu montei um gabinete que ficou conhecido como o Gabinete das 7 Mulheres. Só tinham mulheres trabalhando com o coronel Pedro Américo Leal, e ficou famoso, e foi muito legal. Eu trabalhei com ele, olha só, no fim, atrasei minha ida, né? Acabei não indo para a comunicação. Trabalhei com ele 12 anos, porque eu me inteirei tanto, eu gostei tanto, eu convivia, eu atendia a população, e dali não saí mais. Quando ele decidiu que iria largar a vida pública, ele anunciou na TV que tinha feito a sucessora dele. Conforme meu pai, ele disse que tinha feito isso sem eu perceber. Realmente, eu não percebi. Então, um homem muito inteligente que me preparou para a vida pública, e eu tive a honra de trabalhar com grandes políticos como Pedro Américo Leal, João Antônio Dibe, Jair Soares, né, Hugo Mardini, Beto Meche, Guilherme Socias Vilela. Então, eu venho com exemplos da política muito sérios, homens que tinham palavra. E foi daí que eu continuei a minha vida e estou no meu 4º mandato. No primeiro mandato de vereadora, eu fui convocada pelo Partido Progressista a concorrer ao Senado, porque eles precisavam de uma mulher. Eu digo sempre, vereador é soldado raso de partido, então tu não é convidado, tu recebe a convocação, tu é intimada. Aí eu, como boa filha de militar, cumpro a missão, né? Saí por esse interior do Rio Grande do Sul sem conhecer, em 3 meses, sem dinheiro, sem conhecer o estado do Rio Grande do Sul. Fiz quase 1 milhão de votos, foi a maior e melhor experiência da minha vida, porque ali eu conheci a nossa terra e a nossa gente. Não adianta tu viajar para o exterior e não conhecer, né, a tua terra. Então, esse é o início da minha vida. Bom, agora, então tu é a convidada certa mesmo para falar sobre as escolas cívico-militares e também sobre a educação no nosso estado. Abriu-se um debate sobre essas escolas, né, com o fim do programa, que até então tínhamos 18. Qual é a tua opinião sobre isso e como tu acha que fica? Olha, eu sou completamente a favor das escolas cívico-militares e me envolvi muito nessa causa através de um requerimento que enviei, uma moção de solidariedade para o governador Eduardo Leite e para o prefeito Sebastião Melo, na época, em defesa da manutenção do programa das escolas cívicos militares, em que pese o governo federal retirou esse programa, deixou claro que não apoiaria mais, os estados podem manter
Claro que é os seus custos, né? O projeto, enfim. E eu sou muito a favor por uma razão muito simples. Eu acredito, e fui criada assim, e criei meus filhos dessa forma, que com disciplina tudo prospera. Vamos lá, a medicina prospera com disciplina, o direito prospera com disciplina, o comércio prospera com disciplina. Como é que uma criança não vai prosperar? Nós vemos isso no dia a dia, a necessidade da disciplina na vida das pessoas. Eu tenho disciplina, eu estou num parlamento, eu sou vereadora, eu faço leis, eu tenho que ter disciplina em tudo que eu faço, no meu horário, na minha postura, no meu traje. E o que, vereadora? E esse é o fator acho que mais os professores, principalmente, reclamam nas escolas públicas, né? Essa falta de disciplina. Exatamente. Vou citar como exemplo aqui, eu como política, como vereadora, eu não concordo com tudo que acontece na minha vida, no meu dia a dia político, com pessoas que estão em cargos elevados. Vou citar como exemplo agora, governador Eduardo Leite, que nós acabamos de saber que está enviando um projeto para aumento do imposto do ICMS. Eu sou contra, mas eu posso me manifestar de forma educada e respeitosa que eu sou contra o projeto de aumento de impostos que o governador está enviando para a Assembleia para ser votado. Por que eu tenho que ter uma forma respeitosa? Uma questão de disciplina, hierarquia. O governador é o mandatário do Estado. Então, se as pessoas não tiverem a noção de disciplina, de hierarquia, elas não vão prosperar em nada. Eu sou contra, eu posso me manifestar, mas com educação, com respeito, com disciplina, saber a hora, a forma como eu vou falar. E hoje mesmo eu fiz isso em vários veículos de comunicação. Mas jamais eu vou usar um vocabulário chulo, agressivo, e isso nós estamos vendo no dia a dia. As pessoas perderam a noção. E da onde tu aprende a disciplina? Desde muito cedo. Existem 2 ambientes que a criança precisa aprender valores fundamentais no dia a dia dela, que ela vai ter de forma pessoal e profissional, na família e na escola. Por isso que eu sou a favor da escola cívico-militar. E qual é a diferença, além da disciplina, que tu observa entre as escolas comuns e as cívico-militares? Bom, as escolas cívicos militares, elas têm oficiais da reserva como monitores. A eles cabe controlar, cuidar da parte de segurança, da disciplina, do respeito, do civismo. Eu, quando fui aluna do Colégio Bom Conselho, eu tinha matérias como Moral e Cívica, o SPB, nós cantávamos o hino nacional, o hino rio-grandense, hasteávamos a bandeira. Por isto, eu até hoje, quando estou numa cerimônia, eu mantenho, e o hino é tocado, eu mantenho uma postura, uma posição de respeito. Por quê? Eu aprendi na escola isso. Então, é muito simples. São essas pessoas que vão proferir, que vão ensinar para os alunos essa questão de civismo, de disciplina, de hierarquia, de respeito aos nossos símbolos, a bandeira, o hino nacional, o hino rio-grandense, o escudo são os nossos maiores símbolos. Em qualquer país desenvolvido no mundo que a gente vá, são símbolos muito cultuados. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul? Eu mesma conto aqui para os telespectadores. Eu tive que entrar com um projeto de lei na Câmara de Vereadores exigindo que, numa cerimônia, quando o hino nacional rio-grandense fosse tocado, que os vereadores que estivessem presentes, eles se postassem numa posição de respeito. Olha, tu já viu uma vereadora ter que fazer isso? O básico necessário? É uma vergonha, mas eu tive que fazer por quê? Em várias cerimônias, a gente olhava para trás, tinha vereador, geralmente da esquerda, atirado na cadeira, no celular e o hino
nacional, o hino rio-grandense. Isso é inadmissível. Tá? Agora vamos para o outro lado. Uma criança, coitada da criança, tá? Que não sabe que o nosso hino ele é um dos nossos maiores símbolos. Ela não tem culpa porque ela não foi ensinada. Tá? Então, nós precisamos oferecer, promover a disciplina para as crianças. Por isso que eu sou a favor e existe sim uma diferença. E nós vimos isso agora no conflito da guerra de Israel. Nós vimos muitos professores proferindo palestras e trazendo debates sem a menor noção de que uma coisa eu, como professor, eu posso dar a minha opinião e trazer ao debate, mas eu não posso, de forma alguma, tentar colocar a minha opinião como certa. A responsabilidade é imensa. Isso me preocupa muito, porque nós estamos vendo cada vez mais um ensino com ideologias. Tá? Eu, por exemplo, sou da direita, mas eu transito muito bem em todos os partidos. Eu respeito as pessoas. Eu vou debater na tribuna, tá? E num palanque, aqui num programa de TV, num programa de rádio. Eu vou debater e vou defender minhas ideias. Agora, eu saio do debate, eu consigo ter um relacionamento civilizado com as pessoas que não concordam comigo. Sim. Tá? E é isso que está faltando. E é através da educação, da disciplina, da hierarquia. Até porque hoje em dia tem as pessoas, as brigas familiares por conta disso, né? Nós temos sempre que respeitar a opinião contrária. Não, chega a ser até uma palhaçada, né? Brigar dentro de uma família por cada um pensar de um jeito. Ora, por favor, né? Nós precisamos nos entender. Família é tudo. Então, agora onde já se viu, teve gente saindo de grupo de família por causa de posições políticas. Por favor, isso é muito fraco. A nossa família lá ficou combinado que não se fala em política e nem futebol, porque Jura? tem pessoas... Que tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, né? Gremistas e colorados, então ficou definido que não se fala esse assunto no grupo da família. Então vou te contar aqui um segredo. A família Leal é quase que uma família, eu diria, italiana. Todo mundo fala, todo mundo se mete na vida de todo mundo, troca ideia, chega a dizer, não, está errado, não, é porque é assim. Mas todo mundo se adora, se dá super bem. E nós temos um pacto, tá? Que nenhum assunto, aliás, isso é um legado do meu pai muito bacana, que ele sempre dizia, ele nos preparava. Ele até chegou no final, ele chegou a dizer que o tempo, ele voa, a gente não percebe. E as pessoas vão embora, mas elas deixam um legado. E ele sempre dizia que é preciso estar junto, tá? Não se separem, não deixem que nada separe vocês. Ele dizia, e nós levamos isso muito a sério. Sabe as palavras. Vereadora Mônica, falando em educação, né? A senhora é autora de um projeto que inclui a educação digital nas escolas municipais. Podia falar um pouquinho mais da importância desse projeto? Ele é menina dos meus olhos. Eu sou uma apaixonada por essa área, porque eu vejo com grande preocupação que a educação no Brasil, e digo até no Rio Grande do Sul e na minha cidade, em Porto Alegre, que é a minha aldeia, ela poderia ser bem melhor, né? Ela poderia oferecer mais condições nessa área, principalmente da educação, e eu acredito na educação de base. Quando as pessoas defendem a universidade, as faculdades, eu sou uma fiel lutadora pelo ensino, pelo investimento na educação de base, porque a formação do ser humano, ela se dá justamente nessa idade. É ali que tu cria teus valores, que tu aprende, que tu amplia o teu mundo. O livro é a ferramenta capaz de despertar o ser humano para projetos, vocações. Então, eu já fui secretária de Estado da Cultura, então trabalhei muito nessa área, mapeando zonas, né, no estado do Rio Grande do Sul, onde tinha o maior índice de violência, e levando para essas zonas da periferia, de bairros, projetos culturais como oficina de teatro, oficina de fotografia, de poesia, ensinando o livro. E ali, naquela época, foi em 2010, eu percebi
que os jovens que não têm condições financeiras para fazer o ensino universitário, eles ficam à deriva, em bancos de praça, à mercê do tráfico de drogas, da violência, e eles têm uma necessidade de se sentir importantes, né? Então, eles querem ser alguém. E aparece o mundo do crime que oferece isso para eles, é muito perigoso. Então, eu vi o avanço que nós fizemos, não tinha tecnologia em 2010, como agora nós temos, e hoje, eu pensando naquilo que foi feito, quando eu fui secretária de Estado da Cultura, eu então entrei com o projeto da educação digital para inserir como uma disciplina transversal, né, a disciplina digital e também colocar no ensino como forma pedagógica para que as crianças aprendam a ser alfabetizadas através dessa tecnologia, mas principalmente, uma das coisas mais importantes para mim é que as crianças tenham uma noção do risco que é a internet. Porque ali, se tu não tem conhecimento desse mundo, que tu pode, por exemplo, agredir alguém, tu pode ser agredida, tu pode usar uma fotografia errada, tu te expõe. Então, essa disciplina, educação digital, foi um meio que eu utilizei para colocar, para inserir nas escolas municipais de Porto Alegre a maneira de prevenção, além de alfabetização. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com a vereadora Mônica Leal. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prêmio Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e o nosso programa ele é transmitido aqui através do canal 48.1 da Ubra e também através dos principais canais digitais para todo o nosso estado. Bom, para a nossa primeira pergunta, vereadora Mônica, tu acha que é bom ter o ensino básico municipal e o ensino médio estadual? Essa divisão, tu acha que está adequada, é boa? Olha, eu particularmente, eu sou muito crítica sobre o ensino no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu acho fraco, acho que deixa a desejar, não vou... Eu sou uma pessoa que não sei mentir, né? Eu tenho que falar a verdade. Falta investimento nessa área, nós estamos num ranking abaixo, tá, de tudo aquilo que é esperado. Eu penso que os governos, todos os governos, deveriam focar na educação. Com educação, nós vamos ter pessoas capacitadas para trabalhar, pessoas independentes emocionalmente. Tudo começa pela independência financeira, aí emocionalmente as pessoas ficam bem. Então, eu acredito que se eu tivesse que dar um conselho, se eu fosse uma governante, uma gestora, eu focaria toda a minha atenção e o meu investimento na educação, que é o futuro de uma nação. Vereadora, em relação ao ensino fundamental de turno integral, ele é um sonho ou pode ser uma possível realidade? Ele é um sonho e deve ser uma realidade, por uma simples razão. Hoje, atualmente, nós temos as mulheres como arrimo de família, como chefes de família. O maior número de mulheres está sustentando uma casa, ou seja, elas estão na rua trabalhando, elas têm filhos. Essas crianças precisam estar estudando em segurança. Para uma mulher trabalhar
trazer o dinheiro, para botar comida na mesa, ela tem que ter o filho dela seguro, aprendendo. Então, nesse pensamento, é foco total, é investimento, ensino integral. Já foi mais do que provado que o turno oposto, ele tem grandes ganhos, porque a criança está ali aprendendo, além do ensino fundamental, do ensino médio, ela está com disciplinas que isso é cultura, que atinge aquilo que nós precisamos. Então, eu sou completamente a favor e está na mão dos gestores. Aliás, eu só voto hoje em dia naquele que me apresentar um projeto de educação para o futuro. Bom, vereador, estamos nos minutinhos finais, mas uma perguntinha que eu não queria deixar de fazer. Perguntar se a senhora, como mulher, já sofreu violência de gênero na política. Muito sofri quando fui presidente da Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul. Uma Câmara que tinha 245 anos, eu fui a 4ª mulher a presidir aquele legislativo, sendo a primeira da direita. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha uma posição firme, eu ouvia colegas homens dizerem: hoje a presidente está nervosa, está atacada. Agora, se um homem tinha a mesma posição, se ouvia dizer: ele tem posição. Então, existe sim o machismo velado na política. E, para terminar com isso, nós temos que votar em mais mulheres. Aproveitando que a gente tem mais 2 minutinhos, fala pra gente dos teus projetos para final de 2023 e 2024. Bom, eu sou uma vereadora apaixonada pela minha área, eu gosto muito do que eu faço, eu me intero, eu tenho uma necessidade de atuar fazendo a diferença, atendendo às necessidades da população. Eu trago isso da minha família. A política correta se faz trabalhando pelo bem comum. Eu sou candidata, pré-candidata às eleições em 2024, a vereadora, e tenho muita fé nos bons políticos. Nós temos que trazer isso de volta. E a gente precisa entender de uma vez por todas que é necessário pesquisar a vida de um político. Não se deixem levar por bons discursos, porque às vezes o discurso ele é encantador, mas as ações são muito baixas. Tem que pesquisar realmente. Que nem um médico. Tu não vai fazer uma cirurgia com o médico? Eu pesquiso. Eu tiro a limpo a vida do médico. Faz o stalk é tudo. Façam o mesmo com um político. Por favor, não se deixem encantar por propagandas, por discursos, por promessas. Muito obrigada, Mônica, pela tua presença. Adorei. Por ter contribuído com o nosso programa. Me convidem sempre que estarei aqui. Obrigada pela oportunidade. Hoje foi falar tanto de educação, quero mandar um abraço especial para todos os professores do nosso estado e convidar todos também a seguir o Papo Certo nas redes sociais. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã tem Papo Certo às 20h30, inédito para vocês. Esperamos a todos e até lá.